Olá, meu nome é Júlia, eu sou aluna do primeiro ano do novo ensino médio da Escola Sérgio Vieira Guias, trabalho irá abranger a habilidade 8, compreender os conceitos relacionados à biologia nos seus diferentes ramos. Oi, meu nome é Ludmilla. Olá, meu nome é Antônio Riso. Olá, eu sou a Melissa. Olá! Oi, meu nome é Sibeli. Olá, eu sou a Maria Clara. Eu vou falar um pouquinho sobre taxonomia. Taxonomia é o ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos. Muito antes do sistema que vigora hoje em dia, antes existia o sistema de Aristóteles, que ele dividia os animais de sangue vermelho e os animais de outras cores de sangue. E é importante dizer que ele só fez isso com os animais. Porém, o sistema que vigora hoje em dia é de Carlo Linné, que ele foi criado em 1735 e ele é chamado de Sistema Naturae. Esse sistema, ele vem das menos abrangentes às mais abrangentes, e eles são classificados em filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mais recentemente, Robert Wilkie Tolkien, um grande biólogo, ele criou o reino. Ele descobriu o reino, que é dividido em Protoctista, Fungi, Animalia, Plantae e Monera, que Monera é dividido em Eubactéria e Archaea. O grande microbiologista Carl Ross também fez uma grande descoberta, que ele descobriu o domínio, que o domínio é dividido em Eucária, Archaea e Bactéria. Assim, o sistema fica completo: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Cada categoria que eu falei acima se chama taxon. Aliás, Linné criou um chamado caracteres taxômicos, que permitem agrupar indivíduos de certos grupos que distinguem com relevância dos seus caracteres. Ele é dividido em morfológico, que fala das morfologias internas, externas, cariologia, embriologia, etc. Fisiológico, que fala sobre os níveis de sangue, níveis de água, órgãos, secreções, etc. Geográficos, moleculares, que falam sobre DNA, questões imunológicas, assim por diante. Comportamentais, que estudam o comportamento de cada um. Ecológicos, que diz a respeito de parasitas, alimentação. Aliás, Linné também criou as regras de nomenclatura, que é o sistema binominal. Ele serve para nomenclaturar todas as espécies, seres vivos. A nomenclaturação é assim: ela tem que ser feita em latim, já que é uma língua morta e não vai ter alteração. Então, todo mundo pode falar e não vai ter alteração nenhuma. A fonte é em itálico, a primeira letra vem do primeiro nome, como é o sistema binominal, tem dois nomes. A primeira letra vem em maiúsculo, a segunda vem já em minúsculo do outro nome. O primeiro nome é mais genérico e o segundo é mais específico. Um exemplo é Homo sapiens, onde Homo é mais genérico e sapiens já é mais específico. Reino, Animalia, filo, Chordados, classe, mamíferos, ordem, primatas, família, Homini, gênero, Homo e espécie, Homo sapiens. Contudo, a taxonomia é muito importante, porque ela facilita o nosso estudo, consequentemente melhora a nossa qualidade de vida, porque com ela nós conseguimos fazer várias coisas e aprendemos também, como remédios, etc. Aplicação industrial da taxonomia. Algumas bactérias, elas produzem insulina, já que algumas pessoas não conseguem produzir por si mesmas no seu pâncreas. Assim, alguns cientistas modificam as bactérias para produzir insulina. Com isso, originam medicamentos como a metiglininas. Essa classe de medicamentos são a repaglinina e a natiglinina. Eles produzem a insulina e assim ajudam o pâncreas a diluir as refeições, diminuindo a glicemia no sangue. E a repaglinina, ela tem um início rápido e a duração curta. E a gente vai falar sobre botânica. No mundo vegetal se encontra a única fonte primária de alimentação para os seres humanos. Se os vegetais não existissem sobre a Terra, a sobrevivência de todas as espécies animais seria impossível. Assim, a pesquisa e o conhecimento detalhado do crescimento e a organização dos vegetais é super importante para a humanidade. Além do aproveitamento dos recursos nutricionais dos vegetais, a pesquisa botânica tem como objetivo contribuir para as relações entre o ser humano e o meio ambiente, por meio da recuperação do equilíbrio dos ecossistemas.
como também estudar as propriedades terapêuticas dos princípios ativos de origem vegetal. Pode-se avaliar, portanto, o quanto é essencial, o quanto é importante o estudo da botânica. Disciplina que abrange todo o reino vegetal a partir de perspectivas estritamente científicas. Um dos mais importantes campos de aplicação da pesquisa botânica é na saúde. Uma elevada porcentagem das matérias-primas empregadas na indústria farmacêutica se compõem de espécies vegetais de todo tipo, embora os princípios ativos que constituem o medicamento sejam muitas vezes produtos de processos químicos. A paleontologia é uma ciência que estuda todos os animais e vegetais que viveram no passado, através dos fósseis, e ela busca informações dos fósseis através da idade do fóssil, das condições de vida, da morte de ser fertilizado, das características, das influências ambientais e de outras coisas. Essa ciência ela dispõe de diversas técnicas e reversos para obter informações importantes sobre os fósseis. Uma das técnicas mais importantes é o carbono 14, que identifica com muita precisão a idade do fóssil. Ela é importante também como ciência auxiliar da sociologia, biologia, arqueologia e a história. Ela produz muitos conhecimentos importantes sobre a época e a vida dos dinossauros. Agora falaremos sobre uma das divisões da biologia que é mais cobrada em vestibulares, enems e provas desse tipo. Estamos falando sobre a ecologia. A ecologia estuda todas as relações entre os seres vivos e as consequências dessas relações. Por exemplo, ela estuda a denegrição do meio ambiente, estuda o meio ambiente em si, estuda a poluição, entre vários outros assuntos. Agora falaremos um pouco sobre a ecologia industrial, que não é nada mais, nada menos do que ecologia dentro das indústrias. Em 1989, Frost e Galapagos vieram com um novo conceito, um novo pensamento, no qual eles diziam que o sistema industrial não apenas interagia com o meio ambiente, mas sim que ele dependia e fazia parte realmente dele. Então eles concluíram que se não houvessem métodos menos danosos das atividades industriais para o meio ambiente, a Terra entraria em um colapso. Enfim, eles perceberam que eles precisariam reciclar matéria-prima, resíduos e energia, que é o que hoje em dia as empresas e indústrias estão em constante evolução, estão em constante mudança nesses quesitos para que o mundo continue sendo preservado. E hoje eu vou apresentar sobre anatomia e fisiologia. Bom, a anatomia é um campo da biologia responsável por estudar as formas e estruturas do organismo humano, bem como as suas partes. Nela, utiliza-se principalmente a técnica de dissecação, que se baseia na execução de cortes que permitem uma melhor visualização das estruturas do organismo. Acredita-se que as primeiras dissecações aconteceram no século II, por meio de Herófilo e Erasístrato. Durante o Renascimento, a anatomia se fez muito presente, no entanto que artistas como Leonardo da Vinci utilizaram muito ela em suas obras. Acredita-se que o primeiro atlas de anatomia teria sido chamado de De Humani Corporis Fabrica e teria sido criado em 1543 por Vesalius, considerado o pai da anatomia moderna. A anatomia é dividida em diversas partes, porém, entre elas, merecem destaque a anatomia sistêmica e a anatomia regional. A anatomia sistêmica estuda o corpo humano por meio de sistemas, como o circulatório e o digestório. Já a anatomia regional estuda o corpo humano por regiões. Outro fato importante é a posição anatômica, que é uma regra que deve ser obedecida para que as estruturas do corpo humano possam ser reconhecidas mundialmente. Na posição anatômica, um indivíduo deve estar em pé numa postura ereta, com a face voltada para frente e o olhar no horizonte, com os membros superiores estendidos e paralelos ao tronco, com as palmas das mãos voltadas para frente, com os membros inferiores unidos e com os dedos dos pés voltados para frente. Agora eu irei falar sobre a fisiologia. A fisiologia é um ramo da biologia que corresponde à compreensão de um organismo,
sendo ele responsável por desvendar todos os processos químicos e físicos envolvidos na manutenção da vida. A fisiologia pode se dividir em humana e vegetal. A humana se relaciona com o funcionamento e entendimento do corpo humano, integrando-se assim com conhecimentos físicos, químicos e anatômicos. Essa área estuda desde as células até os sistemas que compõem o corpo humano, dentre eles a circulação, digestão e respiração. Já a fisiologia vegetal é a parte da botânica que estuda todos os processos que ocorrem dentro de um vegetal, assim fazendo com que a gente possa compreender como que as plantas funcionam. Nessa área, são analisados todos os processos químicos e físicos que ocorrem dentro da planta e que assim garantem o seu desenvolvimento. Dentre os fenômenos estudados está a fotossíntese, a respiração e o movimento de água. Bom, o estudo da fisiologia iniciou-se por volta de 2.500 anos atrás na Grécia, e algumas das figuras mais importantes desse ramo foram Cláudio Galeno, William Harvey, Andreas Vesalius e Cláudio Bernardi, que é hoje considerado o pai da fisiologia experimental contemporânea. E hoje eu vou falar sobre citologia. A citologia é o ramo da biologia que estuda as células. A citologia foca-se no estudo das células, abrangendo a sua estrutura e metabolismo. O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos relacionados. Em 1663, Robert Hooke cortou um pedaço de cortiça e observou o microscópio. Ele notou que existem compartimentos, os quais ele denominou de células. A partir daí, a citologia começou a desenvolver-se como ciência. O avanço dos microscópios contribuiu para que as estruturas das células fossem observadas e estudadas. Teoria celular. O estabelecimento da teoria celular foi possível graças ao desenvolvimento da microscopia. A teoria celular apresenta postulados importantes para o estudo da citologia. Todos os seres vivos são constituídos por células. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Novas células se formam pela divisão de células preexistente através da divisão celular. A célula é a menor unidade de vida. Tipos de células. As células podem ser divididas em dois tipos, as procariontes e as eucariontes. Procariontes. A principal característica da célula procarionte é a ausência de caracteca, delimitando o núcleo celular. O núcleo da célula procarionte não é individualizado. As células procariontes são as mais primitivas e possuem estruturas celulares mais simples. Esse tipo celular pode ser encontrado nas bactérias. Eucariontes. As células eucariontes são mais complexas. Essas possuem caractecas individualizando o núcleo, além de várias organelas. Como exemplos de células eucariontes estão as células animais e as células vegetais. As células eucariontes apresentam partes morfológicas diferenciadas. As partes principais das células são membrana plasmática, citoplasma e núcleo celular. Existem outras organelas presentes nas células eucarióticas, como a mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo Golgi, lisossomos, ribossomos e peroxissomos. A aplicação industrial da citologia é principalmente encontrada no diagnóstico de doenças infecciosas nos animais domésticos. E hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre as divisões da biologia, evolução e genética. Bom, a evolução pode ser definida em poucas palavras como o processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma pré-existente. Dessa forma, a grande diversidade de organismos presentes em nosso planeta pode ser explicada por meio dessa teoria. A evolução por meio da seleção natural, proposta por Charles Darwin, enuncia que indivíduos que possuem características específicas que os tornam mais aptos a viver em determinado ambiente têm mais probabilidade de se reproduzir e gerar descendentes. Quando tais vantagens são hereditárias, a prole poderá adquiri-la, fazendo com que, ao longo do tempo, maior número de indivíduos daquela população a possua, como consequente modificação das características globais daquela espécie. Sob essa ótica, indivíduos menos aptos tendem a desaparecer, resultando em uma população bem mais apta ao ambiente. Bom, e esse fato justifica por que a evolução não deve ser vista como sinônimo de progresso, já que uma mesma característica que garante o sucesso em um determinado momento pode não ser tão favorável em outro momento.
Quanto a isso, por exemplo, acredita-se que a anemia falciforme surgiu na África há milhões de anos atrás, como indivíduos com a doença falciforme eram mais resistentes à malária. Por seleção natural, aqueles com suas hemácias normais tinham mais chances de não resistir à parasitose. E a seleção natural é apenas um dos meios evolutivos conhecidos. A seleção sexual, deriva genética, mutação, recombinação e fluxo genético são outras podendo agir de forma a reduzir ou aumentar a variação genética. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre genética.